Fala galera do Bitec, tudo beleza com vocês? Eu sou o Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia e meus queridos e queridas, hoje eu trouxe um tema aqui pro canal que é uma coisa muito polêmica, na verdade é um assunto muito legal da gente conversar e antes de começar o vídeo eu queria pedir para vocês depois deixarem os seus comentários aí, porque eu quero saber a opinião de vocês em relação a esse assunto. Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre inteligência artificial, né galera? E principalmente sobre carros autônomos. Hoje em dia a gente está começando a ter muitos robôs, digamos aí, que estão andando pelas ruas e que estão começando a entrar nas nossas casas e fazer parte da nossa sociedade. E quando a gente começa a ter esse tipo de interação com as máquinas e as máquinas começam a ter sistemas que pensam por si mesmo, a gente começa a entrar em algumas questões éticas aí que devem ser discutidas. Há um tempo atrás eu li uma notícia falando que o Parlamento Europeu está criando uma comissão para discutir as questões éticas de robôs e direitos de robôs. Quando a gente fala direito dos robôs, galera, é uma coisa estranha, porque normalmente a gente tem direitos humanos, direito dos animais, mas os robôs são máquinas, né? Então por que raios a gente vai falar de direitos de robôs? Vamos lá, deixa eu dar um exemplo para vocês. O que a gente tem mais próximo à inteligência artificial hoje, que já está fazendo parte do nosso dia a dia, são os carros autônomos. É um belo exemplo, tá? Então eu queria dar um exemplo bem drástico para vocês, é meio dramático o exemplo, mas é uma coisa que é muito real ao mesmo tempo. Imagina só que você está no seu carro autônomo, né? Ele está dirigindo sozinho e por algum motivo um grupo de pessoas resolve atravessar correndo no meio da estrada. Qual que deve ser a decisão do sistema do carro? Ele deve sacrificar você, que está dentro do carro, e desviar a qualquer custo, sei lá, vai acabar batendo no guarda-rail da estrada, vai capotar o carro, ou ele deve tentar frear, mas mesmo sabendo que vai acabar atropelando um número maior de pessoas. É aí que entra a questão da discussão da ética, galera, e do direito dos robôs, porque a gente começa a ter ações que são feitas por máquinas e que impactam na nossa vida e podem trazer resultados catastróficos e até, né, afetar a vida de alguém, como esse exemplo que eu falei para vocês. A gente teve há um tempo atrás aí um problema com o carro da Tesla, que é um desses carros autônomos que já estão rodando aí na rua, onde o motorista deixou o carro rodando sozinho e acabou sofrendo um acidente e o cara veio a falecer, infelizmente. E esse assunto foi para júri e foi discutido que a Tesla não tinha culpa, que o sistema autônomo do carro, ele não deveria ter sido deixado sozinho. Então a gente já tem aí um exemplo expresso de que o direito dos robôs precisa ser discutido. Por quê? Porque as empresas que produzem esses robôs e fazem a inteligência artificial, assim podemos assim dizer, elas vão precisar ter parâmetros para saber até onde essa inteligência artificial pode ou não fazer alguma coisa. E também para que elas possam se isentar de certas responsabilidades. E quando eu digo se isentar de certas responsabilidades, não é que elas não devam responder pelos atos das suas máquinas, digamos assim. Mas elas precisam saber até o que elas devem fazer. Então, por exemplo, digamos que daqui a um tempo a gente vai ter robôs que trabalham em casa, né? E aí o robô derruba uma chaleira e acaba machucando alguém. Vai ter que ser analisado se o que o robô fez, o procedimento que ele fez, estava dentro do padrão e o que o ser humano fez estava dentro do padrão ou não. Porque a gente vai precisar também começar a respeitar esses limites das máquinas, porque as máquinas vão estar interagindo aí com a nossa sociedade e a gente vai precisar respeitar esses limites também para evitar acidentes e outros problemas. Então é uma coisa muito interessante, galera. Tem alguns filósofos também e cientistas aí que falam que a inteligência artificial vai chegar num nível tão complexo que as máquinas, elas vão acabar tendo sentimentos, digamos assim. Então como a gente vê nos ciborgues aí, esses filmes do futuro, onde a gente tem robôs que acabam tendo sentimentos e se parecem muito com humanos. E alguns desses cientistas e filósofos estão dizendo que você escravizar esses robôs que têm uma inteligência artificial muito avançada é a mesma coisa que você escravizar uma pessoa, porque eles vão ter sentimento, eles vão ter um raciocínio lógico. Então, vocês estão entendendo assim o que eu tô querendo dizer? É uma coisa muito louca, galera, porque a gente chega a um nível de complexidade que as coisas começam a se misturar entre ser humano e máquina. Eu fiz um vídeo aqui atrás falando de alguns robôs com inteligência artificial que a Google faz, né? Que ela produz, é uma divisão da Google que está muito avançada nesse quesito. E nesses vídeos, eles fazem alguns testes com esses robôs, onde eles chutam os robôs, ou onde eles tentam derrubar o robô para mostrar o equilíbrio do robô. Quando você vê a cena, é estranho, porque chega a dar uma certa dó do robô. E nesse vídeo que eu fiz, várias pessoas comentaram no vídeo falando, pô, que dó, o cara chutando o robô, dá pena, etc e tal. Então a gente vê que nesse ponto a gente começa realmente a chegar num
numa mistura das coisas, porque é uma máquina, aquilo não tem vida. Mas a gente não se sente bem em ver uma pessoa chutando, né, aquele robô, ou tratando mal, digamos assim, porque ele tem uma forma que traz uma forma de vida, né, que pra gente parece vida, que traz esse sentimento. Então, só nesse simples exemplo a gente já vê o quão complexo isso é. Então, eu queria saber a opinião de vocês em relação a esse assunto. O que vocês acham? Eu acredito que esses assuntos tenham sim que ser discutidos e não vai ter saída. Isso precisa ser muito bem definido para que a gente possa conviver cada vez melhor com os robôs que vão vir para melhorar a nossa vida. Mas esse é um dos pontos muito interessantes aí que a inteligência artificial traz. Vai ter muita discussão ética e isso vai depender, assim, muito do que os governantes, os parlamentares definam para as empresas, porque elas vão precisar seguir esses parâmetros para produzir esses robôs. Eu queria saber de vocês qual a opinião. Coloquem aí se vocês acham que os robôs eles têm que ter direitos, ou se não, se os robôs têm que ser limitados a fazer atividades básicas e que eles não devem assumir atividades complexas. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês. E não esqueçam também de se inscrever no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar com a galera, porque ajuda bastante também, tá bom? Eu sou o Felipe Becker, muito obrigado por assistir e não esqueça de deixar sua opinião aí, galera. Valeu e um abraço!